Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. A palavra de hoje está em 1 Samuel 15, versículos 32 e 33, que fala o dia em que Samuel despedaçou o rei Agag. Quando nós lemos a história de Saul e a ordem de Deus para destruir os amalequitas, percebemos que não se tratava apenas de uma guerra comum. Era um juízo divino contra um povo que desde os dias do Êxodo se levantaram contra Israel e contra o próprio Deus. Às vezes as pessoas perguntam por que Deus permitia que tais coisas acontecessem no Velho Testamento, tantas guerras, tantas mortes. Mas o povo de Deus foi separado para ser um povo diferente. Como nos dias de hoje, é um povo que foi feito sob princípios divinos estabelecidos pelo próprio Deus. E as outras nações seguiam as doutrinas próprias do coração, criavam deuses de madeira, de pedra. E através disso iam espalhando a maldade, a perversidade, a luxúria pelo mundo. É uma contradição muito grande. Então essas coisas aconteciam naquela época porque eram necessárias, inclusive para o entendimento de hoje. Deus não declarou que apagaria a memória de Amaleque de debaixo do céu, em Êxodo 17. Anos depois, esse juízo seria executado através do rei Saul. Porque Amaleque atacou covardemente o povo de Deus no deserto. Então a ordem era clara: destruir completamente, não poupar nada, nem pessoas, nem animais, como está em 1 Samuel 15, versículo 3. Era a consagração total, conhecida no hebraico como herem, que significava dedicar algo totalmente ao Senhor por meio da destruição. Deus não estava tratando uma nação inimiga, mas eliminando uma raiz de maldade que, se poupada, voltaria a ferir Israel. Entende agora? Você compreende porque Deus tem que permitir que determinadas coisas sejam extinguidas? Porque senão elas voltam a fazer mal, vêm ferir pessoas boas. E Saul, no entanto, ele decidiu obedecer apenas em parte. Ele destruiu muita coisa, mas poupou o rei, Agag e o melhor do gado. E ao ser confrontado, tentou justificar-se, dizendo que havia guardado o melhor para sacrificar ao Senhor. Então era a desculpa perfeita para um coração desobediente, né? O coração, quando é desobediente, fica arrumando desculpa. E usando o nome de Deus ainda. Usar o nome de Deus para encobrir a própria vontade é sinônimo de fracasso. E nesse contexto que nós ouvimos de Samuel, a sentença que ecoa por todas as escrituras está em 1 Samuel 15, 22. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quando Saul se mostrou incapaz de cumprir o que Deus pediu, Samuel assumiu essa responsabilidade. Ele mandou trazer Agag e diz que Agag veio confiante. Ele até pensou, Agag acho que até pensou que iria ser poupado, pensando que a morte já havia passado, porque Saul não o matara. Mas Samuel declarou: assim como a tua espada deixou mulheres sem filho, assim ficará sem filho a tua mãe entre as mulheres. Então, diante do Senhor, Samuel despedaçou Agag em Gigal. Está em 1 Samuel 15, 33. Então, meus irmãos, esta cena é chocante, mas carrega uma verdade espiritual profunda. Todo pecado que Deus manda destruir deve ser eliminado completamente. Não se negocia com o mal, não se faz acordo com aquilo que corrompe a alma. Saul fracassou porque quis administrar o pecado em vez de destruí-lo. E ninguém consegue administrar o pecado. Ele é mais forte que todos nós. Samuel, como homem de Deus, sabia que obediência parcial é desobediência total e que o pecado só pode ser tratado de uma forma:
despedaçando ele diante do Senhor. A história ainda revela algo mais profundo. Anos depois, quem colocaria fim à vida de Saul? Seria um amalequita. Ferido e enfraquecido na batalha contra os filisteus, Saul pediu que um amalequita lhe tirasse a vida. Então reparem bem que o pecado que ele poupou no passado voltou para destruir ele no futuro. Isso nos mostra que o pecado que você mantém vivo hoje será o seu carrasco de amanhã. O ato de Samuel despedaçando Agag é uma figura de mortificação do pecado que o Novo Testamento nos ordena. Paulo escreve: se pelo Espírito mortificardes a obras do corpo, vivereis. Em outra carta ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não se trata de violência física, mas de uma atitude radical contra tudo que nos afasta de Deus. Cortar hábitos, romper alianças, renunciar práticas, destruir ídolos e arrancar pela raiz o que é nocivo à vida espiritual. A mensagem é clara: não guarde Agag na sua vida. Não preserve aquilo que Deus já decretou que deve morrer. Não se engane pensando que pode controlar o pecado, porque ele não é prisioneiro inofensivo. Ele é um rei que espera a oportunidade para governar na sua vida de novo. O dia em que Samuel despedaçou Agag foi o dia em que o juízo de Deus foi cumprido e o mal foi removido de Israel. Que em nossa vida também seja assim. O dia em que diante do Senhor decidimos despedaçar o pecado que nos afasta dele, vai ser dessa forma. Esse é o caminho da verdadeira obediência, da santidade e da vitória. Então nós queremos viver o reino de Deus, mas queremos estar convivendo com as coisas do mundo. Você está no mundo, não pertence a ele. Seu lugar é outro. Mas enquanto está, você tem que se apartar, tem que ser exemplo. Viver uma vida digna e justa, ser obediente a Deus. O que Deus mandou matar não deve ser poupado. O pecado que você não despedaça hoje vai ser o mesmo que vai te despedaçar amanhã. Amém? Deus abençoe a todos, paz, prosperidade, em nome de Jesus. Amém.